Amém. E eu acredito que a gente não precisa nem falar se tem alguém com sono agora, né? Eu acho que não tem nenhum homem com sono depois dessa, né? E se está com sono é porque verdadeiramente não entendeu o recado. E de fato nós devemos pedir perdão a Adonai porque existem responsabilidades. Existem responsabilidades que elas são nossas, como homens. E como ela falou, e nós também aprendemos pela manhã, e Leomar, eu confesso a você, durante a semana estudando, nós vamos falar hoje sobre o Kadish, né, e o Pai Nosso, tá, como foi anunciado pela manhã. E eu, durante a semana, a gente sempre fica buscando na Paraxá qual a relação que tem, né, e eu acabei não me dedicando muito, não consegui separar um tempo para estudar a fundo a Paraxá. E cheguei e falei, deixa o Eterno falar. E você falou muito de manhã aqui, tem exatamente, a dívida, ela é algo muito sério, irmãos. A dívida, quando hoje comumente nós falamos, exato, quando nós falamos de dívida, logo vem à mente o quê? Dinheiro. É o mais comum por todo mundo, né? Estou devendo dívida, geralmente pensa, o que vem à mente logo está devendo dinheiro, mas também não deixa de ser uma dívida. Mas não é só essa, tem a dívida espiritual, a dívida de compromisso, a dívida de se comprometer com alguém ou com o Eterno em executar algo e não fazer, você fica em dívida. E se você fica em dívida, e nós vamos falar um pedacinho, não sei se vai dar tempo, mas eu vou antecipar rapidamente aqui um pedacinho. Como eu posso pedir perdão a Adonai se eu estou em dívida? Como eu posso querer que Ele me perdoe se eu estou em dívida? Se eu estiver em dívida, o Kadish fala, eu estou até pulando para a última página, tá? Já estou pulando, olha aqui o que fala. Sim, é o versículo 14 de Mateus capítulo 6. Sim, se vós perdoardes aos homens suas faltas, Ele vos perdoará vossas também, vosso Pai do céu. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as vossas faltas. Se eu não perdoo alguém uma dívida ou uma falta qualquer, eu não posso querer que Adonai me perdoe da minha, porque eu estou em falta com alguém ou com algo. Então eu preciso prestar muita atenção nisso. E Baruch Hashem, porque se a pastora nos exorta, é porque realmente nós temos falhados, é responsabilidade nossa, não podemos deixar. Porque imagine se nós deixamos de cumprir um Kabbalat Shebach. Eu falo para mim, tá? Eu não estou falando só para os homens, não, estou falando para mim também, que eu falhei também. Então eu, em primeiro lugar, estou errado. E se numa dessa que eu deixo de ir até lá, uma vida deixa de ser salva ou resgatada? Olha só o problema que eu estou causando por não ter cumprido uma obrigação que é minha, se eu tiver escalado. Mas se eu também não estou escalado, eu posso ajudar participando. Amém? Amém. Bom, como eu falei no início, né? Nós hoje vamos falar sobre Kadish. E nós aqui recitamos que é o Pai Nosso. Todos os dias ele foi introduzido aqui para nós, né? E o Kadish, irmãos, é a primeira palavra de uma prece, né, ou de uma oração que cada hebreu conhece de cor. Ele conhece muito, tá bom? Então, me perguntaram há um bom tempo atrás, e foi até bom estudar mais agora, o significado de Kadish, né? O Pai Nosso não significa Kadish, ok? Então, quando vocês veem, por exemplo, a oração do Pai Nosso, a palavra Kadish não significa Pai Nosso. Pai Nosso é um Kadish, é um tipo de Kadish, ou seja, um tipo de prece, acertei a palavra, é um tipo de oração, né? Existem vários. Eu estava lendo um estudioso, ele falou que tem pelo menos 18 tipos diferentes de Kadish que são recitados em cerimônias. Nós temos essa que é a do Pai Nosso que nós recitamos, e o que me chamou muita atenção, até compartilhava um pouco antes aqui com o Reinaldo e com o João, o Kadish ele tem, além de a gente estar, no nosso caso, o Pai Nosso ali, nós vamos estudar um pouquinho a respeito do nosso, né, que nós falamos. Se nós pararmos para prestar atenção, olha que interessante. Quando se nós estamos atrasados e chegamos aqui na casa e escutamos o Kadish, qual o sentimento que nós sentimos no exato momento? Está acabando. Percebem isso? O Kadish eu estava estudando e é verdade. Existem Kadish que são recitados no início das cerimônias, alguns no meio, alguns no final. Então, no nosso caso, a oração do Pai Nosso, ela de fato nos orienta dentro da nossa cerimônia.
quando nós cantamos o Kadish, já temos o sentimento que está acabando o serviço. Existe também o Kadish, que ele é feito no momento que a pessoa está enlutada, no falecimento de um parente. Mas quando é cantado ali, não é para o corpo, para o morto. É uma forma de você glorificar ao Eterno, glorificar o nome de Adonai, porque o ciclo de vida daquela pessoa se findou. Então, quando nós falamos o Kadish para os enlutados, não é que ele está chorando com o sinônimo que ele está triste, está chorando porque morreu a pessoa. Não, ele está cantando aquilo em glória e honra ao nome do Eterno. Então, só sendo repetitivo, a palavra Kadish não significa oração do Pai Nosso para nós aqui. O nosso Pai Nosso é um tipo de Kadish que é o que nós fazemos aqui na casa. Amém? E o Kadish, ele é uma oração de exaltação divina. E ele tem várias particularidades. Como eu já falei, ele não tem nada a ver com tristeza, luto, mesmo que recitado nessas ocasiões, né? E o Kadish do aramaico, a tradução do aramaico, que é a palavra que Yeshua falava, e hoje em dia fala-se muito pouco, né? Acho que pouquíssimos lugares talvez fala, talvez um ou outro povoado. O significado é sagrado, tá? Ela significa sagrado. Eu queria que Larissa cantasse uma música para a gente ali. Eu mudei a música, eu não entendi ainda por quê. Era outra música e eu mudei aqui. Era o Kadish que eu ia cantar agora. Mas eu pedi a música que ela vai iniciar ali. Eu ainda não sei o porquê. Vou ver se até o final o Eterno me fala. Não sei. Hã? Se como a flor e no chão.
deixa eu falar por que você cantou essa música. Essa música fala do cheiro das águas. Está ligado à questão que o Eterno vem falando desde a madrugada com o João, sobre a sigla NEFA, que quando eu cheguei aqui, falei, Leonardo, você é médico, me explica isso. Então, está falando do consumo do fabrico o consumo da gordura e também formando o aroma. São sacrifícios, que se a gordura não for consumida, não chegará como cheiro suave à presença de Adonai. Porque Nefa é uma sigla na medicina, não é isso? Então, é no fabrico de aromas cheirosos, não é isso aí? Então, é isso que ele vem falando desde a madrugada. Não adianta, ali está falando do cheiro das águas. Mas o profeta Isaías vai fazer uma denúncia grande no capítulo 3. Olha lá a parte do título. Mas antes de Isaías, segura Isaías aí, que eu quero que você vá a 2 Coríntios, capítulo 2, que você vai ver de cheiro. Porque o nosso sacrifício ele tem que ser oferecido e ele precisa ser aceito. Por isso que a nossa paraxá, antecipação, vem falando, julga-me, Adonai, o salmista, julga-me. Julga-me se eu defraudei, se eu oprimi, se eu apanhei o boi do meu irmão, o que eu levei? Julga-me. É isso que ele está falando. Olha o que Paulo fala no capítulo 2. Versículo 12. Ora, quando cheguei a Trode para pregar o evangelho do Machia, e uma porta se me abriu no Eterno, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito. De sorte que, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Mas graças... Olha que ele está trabalhando, hein? Aí, ó. Mas graças a Elohim, que sempre nos faz triunfar no Machia, por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. O cheiro bom de um perfume agradável. É isso aí. Pois para Elohim somos o bom cheiro do Machia, tanto nos que se salvam como nos que se perdem. Para este, certamente, cheiro de morte. Quando o sacrifício não é aceito, você é sentenciado à morte. Então é cheiro de morte, mas só cheiro. Pode se tornar cheiro de vida, que as águas trazem, ó. Mas para aquele cheiro de vida, para a vida. Mas para estas coisas, quem é idôneo? Nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos do Machia com sinceridade, como de Elohim na presença de Elohim. Por isso que tem que entender que cheiro das águas é esse. É cheiro da Torá, é cheiro do ensinamento da palavra, que vai trazer a vida, e não cheiro de morte. Está tudo ligado à paraxá de hoje. Isaías, no capítulo 3, ele vai fazer essa denúncia como profeta, olha ali. Que coisa maravilhosa. Por quê? Porque eles estavam sacrificando, mas o sacrifício não era aceito. Olha aqui, e a gente acha que Adonai aceita tudo. Olha lá. Faz de qualquer jeito e Adonai aceita tudo. Olha no versículo 24, mas nós vamos voltar no 12. Em lugar de perfume, haverá mau cheiro. Em lugar de cinto, uma corda. Em lugar de encrespadura de cabelos, calvície. Em lugar de veste luxuosa, pano de saco. Em lugar de formosura, queimadura. Agora volta ali no versículo 12. Por quê? Porque não estão cumprindo com o seu papel. O sacrifício não é aceito. Os opressores do meu povo são crianças. E mulheres estão à testa do seu governo. Ó povo meu, os que te guiam te enganam, destrói o caminho das tuas veredas. O Eterno se levanta para pleitear, sai a julgar os povos. O Eterno vem em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus príncipes. Sois vós os que consumistes esta vinha. O espólio do pobre está em vossas casas. Olha aí, ó. Está vendo? Que tendes vós que afligir o meu povo e moer as faces do pobre, diz o Eterno dos exércitos. Diz o Eterno, visto que as filhas de Sião se exaltam, andam de pescoço erguido,
têm olhares impudentes e quando andam, como que vão dançando e fazendo retinir os ornamentos dos seus pés. O Eterno fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, porque também elas não tomam o seu lugar devido para sacrificar e ser aceitas. E o Eterno porá descoberta a sua nudez. Naquele dia tirará o Eterno seus enfeites, os anéis dos artelhos, as toucas, os colares em forma de meia-lua, os brincos, os braceletes, os véus, os diademas, as cadeias dos artelhos, os cintos, as caixinhas de perfume e os amuletos, os sinetes e os anéis pendentes do nariz, os vestidos diáfanos, os mantos, os chales e as bolsas, os espelhos, as capinhas de linho, as tiaras e os véus. Em lugar de perfume haverá mau cheiro. Em lugar de cinto, uma corda. Em lugar de encrespadura de cabelos, calvície. Em lugar de veste luxuosa, pano de saco. Em lugar de formosura, queimadura. Teus homens cairão à espada, teus valentes na peleja. As portas da cidade gemerão e estarão de luto, desolada, e ela se assentará no chão. As mulheres não estão ajudando e nem os homens cumprindo o seu dever. Então, ambos precisam deixar de oprimir, deixar de defraudar, deixar de tudo isso, para que o sacrifício seja aceito como cheiro suave diante de Adonai. Nós estamos devedores agora. Estamos devedores. Somos devedores. Somos devedores. Somos devedores. Amém. O Eterno sabe de tudo. Vou tentar me situar agora. Amém. Bom, vamos comigo lá em Mateus. O problema, irmãos, o detalhe, problema não, o detalhe, que é um problema no nosso caso, estar devendo, é que nós não nos damos conta da importância que isso tem. E o que está me chamando muita atenção hoje em especial, é que se ele tivesse chamado a atenção apenas uma vez, seria uma situação. Mas olha quanto ele está batendo nessa mesma coisa. Desde o momento que nós chegamos aqui, ele está batendo na mesma coisa, pastora. Com a senhora nos chamando aqui, antes do serviço. Leomar veio na palavra dele, agora ele fez o que fez. Porque é algo muito sério. João chegou com a palavra verdade, a pastora está lembrando aqui. Então, é algo de fato muito sério. E nós precisamos prestar atenção nessas coisas, que de fato é muito sério. Estar devendo é muito sério. Se estar devendo dinheiro a alguém que vem te cobrar, já é uma situação extremamente constrangedora, incômoda, e que nos deixa numa situação muito ruim, quem dirá ficar devendo ao Eterno? O problema é que nós não damos a mesma importância às coisas espirituais, como muitas vezes damos nas coisas materiais. Muitas vezes nós damos mais importância a uma falta, a uma dívida, sendo ela no cunho físico, digamos assim, porque eu estou vendo aqui a pessoa, talvez que eu estou devendo, do que relativa à falta que eu estou tendo para com Adonai. E quando ele começa a martelar em cima disso, é porque nós somos e estamos devendo. E o grande detalhe é o seguinte: se nós continuamos nesse caminho, como o Leomar também falou de manhã, esse caminho vai nos trazer o quê? A morte. E a gente ouve falar morte com uma naturalidade assim, tão tranquila, como se fosse algo que não fosse nos atingir, que não fosse chegar até nós. Meu filho, a morte mais recente é a do Camata. A morte do Camata foi por causa de dívida. Exatamente. Exatamente. A morte bate a nossa porta quando somos devedores. Sim, bate a nossa porta. É verdade. E o grande detalhe é que quando nós não damos importância, continuamos errando, não cumprindo o que ele determina como os mandamentos, né, que vários ainda ficam às vezes reclamando que só sabemos falar de mandamento, mas ele que deu o nome. Foi o Eterno que estabeleceu esse nome. Mandamento, palavra, foi ele que estabeleceu, briga com ele. Questione a ele. Ele colocou isso aqui para estabelecimento de vida. E a gente não entende que os mandamentos foram estabelecidos para a vida, para que tenhamos vida. E a gente entende isso como errado, né, que está nos afligindo, que o mandamento vem para nos oprimir. Não, o mandamento ele se impõe quando nós não cumprimos, mas ele vem para nos resgatar, nos dar a oportunidade de aprendermos e termos uma vida correta diante dele, não é verdade? Microfone. Sim. É importante. Nós já nascemos em dívida. Sim. Davi no Salmo 51 reconhece que desde o ventre da mãe ele já era pecador. Sim. Então,
A gente nasce com uma consciência de que uma vez batizado, quando nascidos, salvos para sempre. Nós todos nascemos nessa consciência. Mas não é o que a palavra do Eterno nos dá como base. Nós nascemos em dívida com Adonai. E temos o mandamento para nos livrar da dívida. Nós somos devedores desde que temos vida. Sim, sim. É uma questão de como nós olhamos a situação, né? Sim, sim, exato. Vamos fazer o seguinte: cada um dá um cutucão no irmão que está ao lado. Vai, cutuca. Pode cutucar com vontade. Agora do outro lado. Vai, do outro lado. Cutuca mesmo. Aí. Pronto. Acordou? Acordou todo mundo agora? Sacode aí o sono. O Reinaldo está até pedindo para levantar. Cutucou bem? Acordou todo mundo por enquanto? Vamos lá, vamos contar mais uns 10, 15 minutinhos. Se cochilar de novo, eu vou mandar cutucar. Tá bom? Só que o próximo cutucão vai ser um pouquinho mais forte. Tá bom? E se persistir o sono, vai ser um beliscão. Tá bom? Vamos lá. Amém. Pronto, voltou aqui. Todo mundo deu uma sacudida. Que bom. Eu sei que é difícil, irmãos. Esse horário é um horário que realmente é difícil. Tranquilo aí? Todo mundo tranquilo. Amém. Vamos lá, irmãos, vamos voltar aqui. Eu queria que vocês fossem comigo em Mateus. Eu já estou com tempo muito, então vou ter que dar uma corrida. Vou pular um pedaço aqui, mas não tem problema. João, coloca para mim, por favor, Mateus capítulo 6 aí. Quando nós observamos aqui, irmãos, vamos lá? Pronto, vamos lá? Todo mundo aqui, beleza? Vamos voltar à concentração, o sono passou, tá bom, ótimo. Beleza, agora está todo mundo antenado, assim que é bom. Mateus capítulo 6, do versículo 9 ao 10, é a oração do Pai Nosso, que a minha digníssima esposa até fez a música para essa passagem da Bíblia. E nós a cantamos já há um bom tempo, quando o Eterno nos trouxe isso. E eu vou ler, vocês podem acompanhar ali, quando o João colocar, que eu coloquei a mesma versão que eu estou colocando aqui, que é uma versão um pouco mais próxima do original. E é interessante porque quanto mais, façam essa experiência, quanto mais a gente estuda a palavra, eu estou aprendendo isso, pastora, é verdade, quanto mais a gente se dedica à palavra do Eterno, menos importância você dá a esse tipo de tradução que está aqui. É impressionante como você começa a ler e detectar esse troço está errado. Essa tradução aqui não está casando. Isso aqui não está encaixando. Não está encaixando. Eu me recordo quando eu comecei a ter essa responsabilidade um pouco maior de compartilhar com os irmãos estudos. Eu ia estudar e eu lia nessa versão que nós vamos colocar ali. Eu tinha uma dificuldade de entender muito grande. Eu achava difícil, eu achava que era... Hoje em dia, quando eu leio essa daqui, não que eu não entenda, eu entendo, e a gente usa essa como referência, que ela é mais comum a todos, não é verdade? Mas nós vamos aprendendo e tendo o discernimento que muita coisa aqui não casa com o que, de fato, a palavra do Eterno quer nos trazer como mensagem. Daí a importância de estarmos lendo aqui, mas buscando verdadeiramente qual a mensagem que o Eterno quer nos passar. Amém? Mateus capítulo 6, versículo 9... E versículo 10, na nossa Bíblia comum, está dizendo assim, portanto vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Na versão aqui, que eu gosto muito de ler, está escrito assim, então orareis assim, Pai nosso dos céus, não é nos céus, é dos céus, Ele é dono de tudo, não podemos esquecer disso. Ele é dono dos céus, da terra, é o Criador, o único Criador. Por isso Ele é o Pai nosso dos céus. Teu nome se consagra. O teu nome se consagra. E interessante que para todo hebreu, irmão, o nome, quando a gente é pronunciado o nome, é idêntico ao ser que está sendo designado o texto. No caso aqui, teu nome, estamos dizendo Adonai. Então, teu nome se consagra. O teu reino vem. Tua vontade se faz, como nos céus e na terra também. Eu estava vendo um estudioso falar
eu não me prendi nisso, é só um comentário que eu vou citar aqui, que dentro da oração do Pai Nosso são 7 petições. É muito interessante isso. Depois eu vou querer estudar, que eu achei interessante, até li um pedacinho. São 7 petições que são feitas ali, quando a gente lê. Sendo que 4 dão total conotação ao eterno e 3 ao homem. É muito interessante. Quando a gente começa a ler aqui, de fato faz todo sentido. Pai Nosso dos céus, o teu nome se consagra, teu reino vem, tua vontade se faz, como nos céus, na terra também. Quando nós vamos lá para o final, perdoa as nossas dívidas, é uma outra petição ao eterno, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Estou dando só um exemplo de, nesse momento, nós estamos falando daqui. Perdoa nossas dívidas, é uma petição que eu faço a ele. Como nós perdoamos os nossos devedores, aí eu venho para a petição da conotação dos 3, que é no sentido das pessoas. E, voltando aqui à questão do texto, se consagra. Se consagra, ele é, me perdoem, eu não sei falar, mas eu vou tentar, Itkadash. Eu acho que é assim, me ajuda aí, Léo, quem sabe. É isso mesmo? Itkadash, que deriva de um radical, Kidash, eu acho que é isso. Que significa ser consagrado ou consagrado. E o interessante, irmãos, que é muito interessante, quando a gente lê aqui, teu nome se consagra. Prestem bem atenção, teu nome se consagra. Quando nós lemos essa frase, se consagra, ele é atemporal. Ele não é algo que está dizendo que se consagrou, que está se consagrando, ou que vai se consagrar. Ele se consagra. Ele não tem ligação nem com o passado, com o presente, porque ele está no passado, está no presente, está no futuro. Ele é eterno. Teu nome se consagra. Basta. Simples, objetivo, simples assim, objetivo, que a gente nunca percebe esse tipo de explicação. Fala no microfone. É assim, dessa forma, que ele se apresentou a Moisés. Lá, está vendo? Êxodo, capítulo 3, Sim, verso 14. exato. Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. É atemporal. Exatamente, ele é atemporal. E atemporal significa que não está sujeito ao passar do tempo. Só para quem talvez não sabe o que significa a palavra atemporal, que também é a mesma coisa que intemporal. Tá bom? Como eu estava dizendo, no hebraico, o hebraico, aliás, ele não distingue entre o passado, o presente e o futuro. Menos ainda quando tem relação com os verbos gregos, né? E aí, que é o interessante, por quê? Porque quando nós começamos a estudar a palavra, e não sendo atemporal, aí que a gente vê que a Bíblia é amarrada, do capítulo 1 de Gênesis, até o último capítulo de Apocalipse, que eu não me lembro agora, e também não me lembro o último versículo, é amarrado, tudo. É o tempo todo amarrado. E por que que essa palavra, que foi escrita há não sei quanto tempo, foi escrita, porque eu não sei exatamente quando se escreveu, porque encontrou-se, depois redigiu-se, né? Então não se sabe há quanto tempo que se escreveu, mas tem muito tempo, ela era, ela é, e há de ser sempre vida para a gente. Ela sempre funciona. E por que que sempre a gente fala, parece que o que está escrito aqui está falando direto para a minha vida? Eu estou no ano, no Brasil, 2019, perdão, 5779, né, no hebraico. E eu não vou estar vivo com certeza, daqui 200 anos, gostaria muito, né, mas isso eu acho que é impossível. Mas se o Eterno não manda, se Yeshua não retornar até lá, vão estar lendo, e ela vai ter a mesma importância, a mesma vida vai estar trazendo para qualquer um, como trouxe no passado. Os mesmos ensinamentos, o mesmo manual funcionava, funciona e sempre funcionará. Esse que é interessante quando a gente começa a prestar atenção no que o Eterno nos explica. Através de uma palavrazinha desse tamanho, 2, né? Se consagra. Eu nunca tinha me dado conta disso. Eu nunca tinha percebido isso. E eu estudando o se consagra, eu começo a fazer relação. É atemporal, então era. Então por isso que quando os profetas lá atrás falavam de Yeshua aqui na frente, Yeshua aqui na frente comentava dos profetas lá atrás, tudo vem amarrando, e aí que quando a gente vê uma afronta como a gente vê
que eu interpreto como uma afronta, como um desenho que tem nessas Bíblias aqui, quando vem uma cruz rasgando a Torá no meio, isso é uma afronta. É uma violência. Eu acho que muitos têm esse desenho aqui, talvez vocês viram. Esse desenho aqui, acho que as Bíblias vêm, tá vendo? Uma cruz rasgando a Torá, isso é uma afronta. Não tem... Oi? Exato, uma afronta ao próprio Mashiach, exatamente. Ele não veio para rasgar, ele veio para cumprir, para estabelecer, para nos ensinar, para nos mostrar o caminho. Amém? Ixi, meu tempo já era. Vamos lá, versículo 11, vou pular aqui. Não, já foi. Só um comentário, o nome... porque o que acontece, irmãos? Essa questão, quando eu falo se consagra, ele é temporal. E quando eu volto lá na questão do nome, como o Leomar colocou muito bem, eu sou o que sou, e basta. Se nós formos lá em Ezequiel, vamos lá comigo. Ezequiel, capítulo 36, versículo 22 e 23. Mas antes, vocês abrem Ezequiel e depois olhem para ali, versículo 11, por favor. Ezequiel 36, versículo 22 e versículo 23. Consagra, ficou claro para todo mundo, né? Versículo 9, olhem ali para a tela, por favor. Versículo 9. João. Versículo 9. Aí. Não, versículo 9. Deixem Ezequiel aberto aí, vamos dar uma olhada ali, Então orarei... Não, versículo 9 eu já li. Perdão, desculpa, João, perdão. Eu não estou em dívida contigo. Amém. Já pedi perdão, não estou em dívida contigo mais. Amém. Perdão, é versículo 11 mesmo, porque a página voltou. Versículo 11. Dá-nos hoje nossa parte do pão. Aqui, a conotação dada aqui, que eu estava estudando e os estudiosos falam, que é o pão físico mesmo, é o alimento que o corpo físico precisa, para poder se sustentar. Versículo 12, perdoa nossas dívidas, uma vez... Não, eu não estou lendo o lugar certo não, João, me perdoe, não é aí que eu quero ir. Irmãos, perdão, voltando. Versículo 9 e versículo 10. No versículo 10, teu reino vem, tua vontade se faz, assim como nos céus e na terra também. Só que, no versículo anterior está lá, teu nome se consagra. Amém? No teu nome, que nós vamos lá em Ezequiel, por favor. Ezequiel 36, versículo 22. Já passou 15 minutos? Passou? Não, então tá bom. Capítulo 36, versículo 22 e 23. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque o nome do Eterno é único. Ele é o Criador, nós já falamos sobre isso. Ele é soberano sobre todas as coisas. E pronunciar o nome de Adonai, eu tenho que prestar muita atenção, porque é muito sério. Tem uma importância muito significativa quando eu falo o nome, dando conotação a Adonai. Olha o que está aqui em Ezequiel 36, versículo 22, por exemplo. Dize, portanto, eu estou encurtando aqui, poderia ter lido o texto todo, mas eu vou só nessa partezinha aqui. Dize, portanto, a nação de Israel, assim diz o Eterno Elohim, não é por amor de vós que eu faço isso. Prestem bem atenção, não é por amor de vós que eu faço isso, ó nação de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde fostes. Está acima de tudo o nome de Adonai. Versículo 23, eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Eterno, diz o Eterno Elohim, quando eu for santificado aos teus olhos. Teu nome se consagra. O nome de Adonai verdadeiramente fala por si. Obrigado, pastora. Fala por si só. E eu coloquei essa frase aqui. Eu vou até ler, eu queria pular, mas não vou não. A consagração, olha só que legal. Não, perdão.
Este nome é nele mesmo, por si mesmo consagrado. Este nome, Adonai, é nele mesmo, por si mesmo consagrado. Por que eu estou dizendo isso? Porque quem somos nós para fazer a consagração do nome de Adonai? Nós não podemos fazer isso. Não cabe a nós. O seu nome por si só já o faz. Versículo 11 já foi, que eu falei que é do pão, que dá a conotação verdadeiramente a respeito do alimento físico. Versículo 12. Perdoa-nos nossas dívidas, uma vez que nós perdoamos a nossos devedores. Todo mundo perdoa as dívidas de quem está devendo? Eu estou pedindo para o Eterno perdoar a minha dívida e estou dizendo que eu perdoo. Ou seja, perdoa a minha dívida, Eterno, como eu perdoo a dos outros. Eu estou dizendo para Ele que eu perdoo. E de fato eu perdoo? Eu perdoo aquele que alguma vez fala comigo alguma coisa que vai contra o meu interesse, me aborrece, me chateia? Ou eu engulo e depois fico chateado aqui por dentro? E falo que perdoo da boca para fora e não perdoo. E fico desejando algo ruim para ele. Eu de fato perdoo alguém que talvez esteja me devendo algo físico e por alguma condição que infelizmente aconteceu na vida dele, ele não tem condições de me pagar. Ou eu falo para ele, não, você vai me pagar. Se vira aí, me paga. Ou eu perdoo. Irmãos, o que a gente canta aqui no Kadish é muito mais sério do que a gente pensa. A gente não pode cantar da boca para fora. Vou ler de novo. Eu estou falando para mim também, tá? Não pensa que eu estou falando só para vocês. Estou falando para mim, a começar em mim. No Ulisses. Perdoa-nos nossas dívidas. Uma vez que nós perdoamos a nossos devedores. Nós temos que refletir a respeito disso, para nós não pedirmos para Adonai, estamos nós devedores a Adonai, pastor. Porque se eu estou devedor a Adonai, por não ter perdoado a dívida de alguém que eu deveria ter perdoado, com que direito eu posso pedir algo a ele? Nesse sentido. Com que direito? Eu não tenho direito. Eu estou sujo diante dele. Ah, oi? Pode, se eu conseguir, os irmãos aqui, se eu não conseguir, os irmãos me ajudam. Se eu perdoo a dívida do meu irmão, tá? Mas eu perdoo a dívida do meu irmão, eu perdoei de coração. Mas se ele faz uma dívida comigo e continua fazendo, mantendo, não sendo... Não entendi muito bem. Você está dizendo... Ok. Ok. Sim. Ela está dizendo o seguinte, se alguém tem uma dívida com o outro, né, tem comigo uma dívida, e eu vou e perdoo essa primeira dívida, resolveu aquela questão. Numa nova questão, a mesma pessoa passa a me dever novamente. Correto? E aí você não perdoa ou perdoa? Sua pergunta qual é? Não, eu vou falar assim, é meu entendimento, existem duas situações. Se eu permito que a pessoa me deva uma vez, amém? Vamos lá, gente? Amém? Se eu permiti a primeira vez e resolveu aquela questão, cabe a mim também ter a sabedoria de talvez não permitir que essa pessoa volte a me dever novamente. Eu tenho que também ter esse entendimento e essa sabedoria, porque senão isso vira um ciclo vicioso. Correto? Então, primeiro eu preciso ter o discernimento, buscar em Adonai, falar, não, essa pessoa já me deveu uma vez, eu tive problema, mas eu perdoei, tô zerado, nós estamos zerados, e a pessoa novamente vem, porque eu não sei o que se passa no coração dela, eu não sei se ela está com má intenção, ou de fato está precisando de uma ajuda, pode ser que sim. Não é verdade? Eu não sei o que se passa no coração dela, mas cabe a mim ter a sabedoria, a prudência de aceitar entrar nessa questão ou não. O risco é meu. Se eu aceito entrar numa questão e ele não me paga no futuro, eu corri esse risco. Porém, aí precisa entender quais os motivos que não o está levando a pagar. Porém, se porventura ele não paga, independente do motivo, se ele não quer, se ele não pode e não vai te pagar, fica estabelecido que não vai, para que você não fique em dívida com Adonai, você vai ter que perdoá-lo.
para que você não fique em dívida com Adonai, você vai ter que perdoá-lo. Esse é o grande ponto, que ele é contra a nossa vontade, contra o nosso interesse, mas se faz necessário muitas vezes. Eu me submeter a algo que eu não gostaria para ficar livre e tranquilo com o Eterno. E o Eterno que faça justiça e julgamento com a outra pessoa. E aí eu também aprendo com a lição, né? 3 é demais, né? 2, tudo bem. Mas 3 eu não posso entrar, entende? Consegui ser claro? Aí é um tratamento, obviamente, vai na palavra, busca o Eterno, ora, pede a paz a Ele, pede instrução a Ele, pede sabedoria a Ele, para Ele também trazer paz ao teu coração. E se aquilo que a pessoa está te devendo lhe faz falta, e você a perdoa, porque entregou nas mãos de Adonai para que seja estabelecida a justiça lá, e o teu coração está puro, fica tranquilo, o Eterno vai te suprir. Não tenha dúvida, Ele vai te suprir. Se tu confia nele, ele vai te suprir. Ele não vai permitir que isso que a pessoa te deve e você deixou para lá, perdoou, venha fazer falta na tua vida. Ele vai te suprir. Amém? Consegui explicar? Amém. Tem que diferenciar isso entre o perdão moral e a dívida física. Isso. Porque ali de manhã, quando nós falamos da opressão e do defraudação. Boa, explica, pastora. A opressão é a humilhação que você coloca o outro, muitas vezes sem envolver questões de dinheiro. E geralmente não envolve questões de dinheiro. Essa questão moral aí, Mateus manda ali que perdoe 70 vezes 7. Porque o indivíduo é incisivo ali, ó, em te produzir tudo aquilo. Você que tem que, pela oração e pela súplica diante de Adonai, conseguir aí a se ver livre dessas coisas. Libertar desse problema, né? Se libertar do problema. Sim. Porque a dívida moral e a dívida espiritual é uma, a dívida física é outra, dinheiro emprestado é outro que não pagou. Sim, sim. É dívida. Mas temos que diferenciar. Essa questão aí de perdoando, está falando de moral. De dívida moral. Que nós temos que perdoar. Porque o indivíduo é desconcertado, quer dizer, desconjuntado com as questões de orgulho, de altivez, de soberba. Ele vai se ver com Adonai. Porque se ele vive para humilhar o outro, sim, e defraudar o outro, sim, e oprimir o outro, ele vai ter que se ver com Adonai. Exatamente. Agora a nossa parte é perdoar. Amém. É verdade. Não. Uma pergunta? E sempre ela pede dinheiro emprestado, nunca paga, né? Então o que você poderia fazer? Nunca emprestar o que você não pudesse pagar se ele não pagar. Porque se é uma pessoa que não tem esse costume de fazer, você vai ter problemas mais com ela, então nunca aceite a pagar o valor para ele, que você sabe que você não poderá pagar se ele não fizer o pagamento. Então assim você não vai entrar em dificuldade. Tem a questão de ser fiador da pessoa. Depois você vai ter que pagar aquela dívida. A Bíblia tem todo um ensinamento próprio sobre isso. Esse texto que a pastora está falando está em Mateus 18, a partir do verso 15 ao 22. Ele começa dizendo assim: ora, se teu irmão pecar contra ti, aqui ele não está dizendo que tipo de pecado, ele está colocando o pecado em geral. Vai, repreende-o entre ti e ele só, se te ouvir ganhastes o irmão. Então, aqui ele está partindo do princípio que você tem a oportunidade de ensinar a Torá a ele e repreendê-lo diante da Torá. Porque se partiu do princípio que você, Alba, repreendeu, ele pode ou não obedecer o mandamento. E o mandamento é não usurpar o teu irmão. Então, a partir do momento que uma pessoa te deveu e não te pagou, você perdoou, é mandamento para quem te deveu não contrair dívida de novo. Porque está dizendo para não para repreender o irmão. Porque existe mandamento para os dois. Perdoar 70 vezes 7 é para quem está sendo lesado. Mas quem lesa é não usurpar o semelhante. Tem mandamento para as duas partes. A gente não pode encarar essas questões como assim: eu olho o meu lado, mas o outro não tem nada dele. Ele pode continuar dessa forma. E Yeshua diz: vai, repreende, ou seja, para de fazer dívida com seu irmão.
para de usar a palavra de Adonai a seu favor para fazer dívida com seu irmão. Porque aí você está tratando o que endivida e o endividado. Sim. Porque aí você trata as duas questões. Aí ele diz, você ganhará o teu irmão. Nós não podemos tratar a coisa de uma forma assim, simplória, de achar que basta uma postura minha. Não. E aí ele diz que se o indivíduo insistir no pecado, verso 16, ele diz, chama testemunha, fala na frente da testemunha, repreende, ou seja, para tentar induzir o indivíduo a parar de contrair dívida. Porque ficar contraindo dívida também não faz parte de uma vida de quem serve a Adonai. Com certeza não. Não é. Não. A Torá diz que são duas questões que o indivíduo lhe, ele pode se endividar na Torá, quando ele está em falência, que ele vira escravo do seu irmão. E tem uma outra questão que eu esqueci, que são 2 critérios que a Torá dá. Ou seja, se eu estou em falência, eu me endivido com meu irmão e pago com trabalho escravo. Isso é muito sério. Sim. Não é para a gente ficar usando isso como uma barganha diária nas relações que existem entre irmãos, não. É verdade. E no quesito perdoar, o verdadeiro perdão, irmão, quando ele é dado, o verdadeiro perdão precisa ser feito sem esperar nada em troca. Porque aquele que perdoa de coração puro, coração verdadeiro, porque entendeu na palavra que deve perdoar, ele perdoa sem esperar nada em troca. O perdão não é bilateral. O verdadeiro perdão, ele é unilateral. Independente se o Leomar vai ou não me perdoar, eu perdoo por alguma situação. Independente se ele me perdoa ou não, eu o perdoo. E ponto. É unilateral. Eu não posso chegar para ele e negociar. Você me perdoa que eu te perdoo? Entende? Temos que ter muito cuidado com isso, porque aí vira a questão da barganha, da pechincha, né? Que a gente sabe que entra o ser humano que quer sempre negociar, porque aí deixa de ser o perdão. Isso, é isso que eu ia falar agora. Deixa de ser perdão para ser um jogo de interesse. Aí entra na frente do verdadeiro perdão, que o Eterno nos ensina, por algo que você está fazendo em benefício próprio. Bom, eu vou perdoar, mas ele vai me perdoar, então tá bom, fica 0-0. Eu estou primeiramente pensando no meu interesse, e não em perdoar de fato, como a palavra ensina. Quando eu tenho que perdoar, porque eu aprendi que preciso perdoar. Não que nós não devamos. Versículo 13. Não nos faça entrar em provação, mas livra-nos do crime. É isso mesmo? Não nos faça entrar em provação, mas livra-nos do crime. Ali provação é de fato provação, irmãos. Em algumas traduções está escrito tentação. Não é tentação, é provação. E o interessante que essa provação que nós estamos lendo aqui, tem a mesma conotação daquela que está lá em Gênesis capítulo 22, versículo 1. Quando Abraão é provado com o seu filho Isaque. Tem a mesma relação, é uma provação. E é interessante a gente falar sobre isso, apesar que eu já estourei 5 minutos. Vocês me dão, vou tentar 3, pode ser? Eu tenho algumas páginas, mas isso aqui eu acho que é interessante, pelo menos a gente entender o significado, o que é provação, o que é tentação. Porque muitos leem a palavra e vão por um caminho que não tem entendimento do que é. O Eterno não tenta ninguém, o Eterno prova. Ele autoriza uma tentação, que ele autoriza tudo e desautoriza tudo. Ele autoriza, mas ele não tenta a ninguém. Porque tentação, olha o que significa tentação no nosso dicionário. Impulso para a prática de alguma coisa censurável ou não recomendável. Isso é tentação. O Eterno não comunga disso. Desejo veemente ou violento. Isso é tentação. Por exemplo, chegou a sentir a tentação de matar o adversário desleal. O Eterno não é um com isso. Pessoa ou coisa que tenta, né? Já provação, ato ou efeito de provar ou prova. Dificuldade, situação aflitiva ou sofrimento muito grande que põe à prova a força moral, a fé religiosa, as convicções de um indivíduo. Tem totalmente uma diferença. Não podemos falar que o Eterno me tentou. Não, o Eterno pode até me provar. E ele pode ter até autorizado eu sofrer uma tentação. Mas ele não tenta. Daí o que eu falo para vocês.
Tiago 1,13, Tiago 1,14, 15, está aqui, eu ia lá, mas não vai ter como ir mais não. Lucas 4, 5 a 8 também, né, quando Yeshua foi tentado pelo diabo ali, não é verdade? Tiago, vamos no Tiago, só a gente finaliza ali. Tiago capítulo 1, versículo 13. Amém? Tiago, capítulo 1, versículo 13. Eu vou emendar e vou pular e vou ler até o versículo 15, tá bom? Ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Elohim, pois Elohim não pode ser tentado pelo mal, e ele a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado por sua própria cobiça, por seu próprio interesse pessoal. Quando esta o atrai e seduz. Versículo 15. Depois, havendo este desejo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. O pecado, sendo consumado, gera a morte. E para finalizar, só o versículo 14, antecipando aqui. Sim, se vós perdoardes aos homens suas faltas, ele vos perdoará as vossas também, vosso Pai do céu. Olha que interessante. Yeshua, nesse ensino, eu coloquei aqui, indo já para o final, ele enfatiza, proferindo no modo positivo, o versículo 14 e o versículo 15. Mas, se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não vos perdoará as vossas faltas. Ou seja, se eu estou em débito com Adonai ou em débito com alguém, eu preciso corrigir isso para depois pedir que ele venha a me abençoar, que ele venha a me perdoar. Eu não posso estar em dívida, em débito, porque senão eu estou correndo em prol da morte. E não tem aqui, não tem na passagem aqui, eu ia explicar um pouquinho sobre a palavra amém, né? Que a gente também pronuncia, e ela é uma palavra pronunciada, acho que no mundo inteiro, se não me falha a memória, acho que conhecida no mundo inteiro, assim como a oração do Pai Nosso também, ela é conhecida no mundo inteiro, em várias línguas, todas as línguas ela é conhecida. Amém? Desculpe que eu não consegui concluir como gostaria, mas que o Eterno nos abençoe por tudo que tem feito em nosso meio, pelos entendimentos, ó Pai, obrigado pelos ensinamentos que Tu nos traz, obrigado porque no meio do caminho Tu muda as questões conforme a Tua vontade, isso é somente para que nós venhamos aprender que somos totalmente dependentes de Ti. Muito obrigado, seja conosco no restante deste Shabat, em nome de Yeshua HaMashiach, amém, Pai, e amém.